A encarnação do Verbo é uma das verdades mais importantes da fé cristã. Quando João escreveu: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade." João 1:10 e 14. Ele declarou que Deus se tornou homem e viveu entre nós. Essa doutrina é a base da nossa salvação e da nossa fé. Jesus, o Verbo eterno, deixou sua glória celestial para assumir a forma humana, experimentando as limitações e desafios da vida terrena. Ele fez isso para se identificar conosco e nos resgatar. Sem a encarnação, não haveria cruz, ressurreição e redenção. Nesta lição, estudaremos o significado da encarnação de Cristo, as heresias que tentaram negá-la no passado e como essas ideias ainda se manifestam nos dias de hoje. Além disso, veremos a importância de defender essa verdade com convicção. Uma das primeiras heresias enfrentadas pela Igreja foi o docetismo, que surgiu no primeiro século. Os docetas acreditavam que Jesus não tinha um corpo físico real, mas apenas uma aparência humana. Isso porque, em sua visão, o corpo era algo mau e incompatível com a divindade. Essa ideia contradiz diretamente as Escrituras, que afirmam que Jesus nasceu de forma humana, cresceu, sofreu e morreu por nossos pecados. 1 João 4:2-3. João, em suas epístolas, combateu duramente essa heresia, declarando que quem nega que Jesus veio em carne não é de Deus. Sem a humanidade de Jesus, sua morte na cruz seria apenas uma encenação, e nossa fé seria vã. Por isso, a encarnação é fundamental. Jesus veio como verdadeiro homem para redimir a humanidade. O apóstolo João enfatizou a humanidade de Cristo em seu evangelho e em suas epístolas. Ele escreve que Jesus habitou entre nós e que os apóstolos o viram, ouviram e tocaram. 1 João 1:1. Isso confirma que Jesus foi uma presença real e tangível. Os evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas destacam o lado humano de Jesus, enquanto João complementa apresentando sua divindade. Além disso, há registros históricos fora da Bíblia que corroboram a realidade de Jesus. Flávio Joséfo, historiador judeu, menciona a crucificação de Jesus sob Pôncio Pilatos. Tácito, um historiador romano, também confirma sua morte. Esses relatos mostram que a vida de Jesus não é apenas uma questão de fé, mas também de fatos históricos, reafirmando a veracidade da encarnação. Mesmo com tantas evidências, as heresias continuam. Algumas religiões modernas, como os Mormons, negam o nascimento virginal de Jesus, alegando que ele não foi concebido pelo Espírito Santo. Outros, como certos grupos islâmicos, negam sua crucificação e dizem que foi outra pessoa que morreu em seu lugar. Essas ideias lembram antigas heresias gnósticas, como as de Basílides, que também negavam a morte real de Cristo. No entanto, as Escrituras são claras. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Mateus 1:28. Nasceu de uma virgem, Isaías 7:14, e morreu por nossos pecados. 1 Coríntios 15:3-4. Negar essas verdades é distorcer o Evangelho e comprometer a esperança da salvação. Por isso, é vital reafirmar a doutrina da encarnação e da obra redentora de Cristo. A doutrina da encarnação do Verbo não é apenas uma questão teológica, ela é a base da nossa esperança. Jesus, sendo Deus, se tornou homem para viver entre nós, enfrentar as dores da humanidade e, finalmente, vencer o pecado e a morte. Como cristãos, somos chamados a proclamar essa verdade com coragem e alegria. A encarnação também nos lembra que Deus se importa conosco de forma pessoal. Ele não é um Deus distante, mas um Deus que se aproxima, que conhece nossas lutas e que nos oferece sua graça. Ao concluirmos este estudo, que possamos renovar nossa confiança em Jesus Cristo, o Deus encarnado, e compartilhar essa verdade com o mundo, rejeitando as heresias
e vivendo na plenitude da fé que Ele nos oferece.